Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Kátia, sou mestre em Cidades Inteligentes Sustentáveis pela Universidade 9 de Julho e venho falar um pouquinho hoje com vocês sobre uma pesquisa realizada na terra indígena do Jaraguá, em São Paulo. Vou compartilhar aqui com vocês. Bem. Então, como eu disse, essa foi uma pesquisa realizada na terra indígena de Araguá, em São Paulo, sobre saneamento e saúde, né? Um estudo lá nessa terra indígena. Bom, e aí, de acordo com os eixos temáticos oferecidos aí pelo Fórum Ambiental, os que mais se encaixaram aí no nosso tema foi o ambiente e saúde pública, educação ambiental e práticas ambientais, e saneamento e ambiente. Bom, a terra indígena do Jaraguá, né, ela fica ali pertinho do Parque Estadual do Jaraguá, né, na zona norte da cidade de São Paulo, e hoje conta com 6 aldeias. Então, dentro dessa terra indígena existem 6 aldeias. Muita gente nem sabe que existe uma terra indígena dentro da cidade de São Paulo, mas elas estão lá, né, com a sua cultura preservada e com 660 indígenas da etnia Guarani, na terra indígena de Jaraguá, né? E ela tem aproximadamente o tamanho de 1,7 hectares e já foi considerada a menor terra indígena do Brasil. Bom, os moradores lá da terra indígena de Jaraguá, eles vivem em situações bem precárias, assim, de saneamento básico, de moradia. Mas a maioria das terras indígenas, né, são marcadas por precárias condições de saneamento básico, né? E o saneamento básico, ele é um fator que é essencial para prevenir as doenças, né, para garantir uma saúde da população. A principal causa de morte, né, em populações indígenas, elas vêm de doenças parasitárias, né, que são consequência das condições de saneamento básico, né? E isso é uma característica notável em áreas indígenas. E ainda mais que estão relacionadas, né, com fatores culturais, com hábitos alimentares, hábitos de higiene. Tudo isso influencia, né, nessas principais causas de morte. Bom, segundo os dados do ESUS, né, da atenção básica, as doenças com mais registros na unidade básica de saúde que atende os indígenas lá no Jaraguá, elas estão associadas ao saneamento precário e às doenças de veiculação hídrica. Então, dessa forma, né, o objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar os efeitos do saneamento básico precário na qualidade de vida dos moradores na terra indígena do Jaraguá. E os objetivos específicos analisar os registros das doenças que estão relacionadas à contaminação ambiental, que são mais recorrentes lá na unidade básica de saúde local. Outro objetivo específico é identificar quais são esses problemas de saneamento básico lá na terra indígena, né? E, por fim, o terceiro objetivo específico é identificar, então, quais são essas soluções sustentáveis que podem minimizar esses impactos ambientais que foram observados lá na aldeia. Bom, aqui o referencial teórico, né? A gente buscou informações na literatura sobre a condição histórica, social e cultural de comunidades indígenas, sobre saúde, ambiente e saneamento, e sobre soluções sustentáveis. Bom, a metodologia dessa pesquisa, essa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa com objetivo exploratório por meio da observação participante. Então, os dados eles foram obtidos, né, por meio da análise documental, da pesquisa bibliográfica, da observação participante e foram realizadas entrevistas, né, com os agentes de saúde que trabalham lá na aldeia e com as lideranças indígenas. Bom, a observação participante ela se deu por meio das reuniões com as lideranças indígenas, né, com o agente da FUNAI e com as visitas a campo. E a observação participante, ela aconteceu durante todas as visitas, né, que foram realizadas, durante as reuniões com as lideranças
E através desse contato, a gente conseguiu, né, observar quais são os locais, como estão as condições sanitárias, o descarte dos resíduos lá na aldeia. Bom, resultados e discussão. Por meio da coleta, né, dos dados, né, das doenças, a gente catalogou essas doenças de acordo com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e a incidência desses casos, dessas doenças, mensalmente. Então, esses dados são de 2019, né, de janeiro a dezembro de 2019, e analisando, né, esses dados, a gente consegue perceber que até o final de 2019, existiam 630 indivíduos, entre homens, mulheres e crianças. E um total de 149 casos de enfermidades que foram relatados lá na Unidade Básica de Saúde. Então, é possível inferir que 23,65% dessa população apresentou alguma dessas doenças que foram levantadas, né? E aí, uma coisa muito interessante que a gente consegue observar nessa tabela é que a incidência dessas doenças, como parasitose intestinal, diarreia, né, enfim, doenças de pele, elas aconteceram com maior frequência nos meses de outubro, novembro e dezembro, que são os meses mais quentes, né, do ano. Então, a gente pode observar isso, e isso vai de encontro com a percepção dos profissionais de saúde que trabalham lá e das lideranças indígenas, que as crianças, né, nesses meses de mais calor, elas se banham no Ribeirão das Lavras, que é um rio que existe lá na aldeia, né? E elas andam descalças com mais frequência durante essa época do ano também. Bom, teve um estudo em 2010 de Neves, na terra indígena de Jaraguá mesmo, e ele identificou protozoários, né, que são veiculados por água contaminada, principalmente nas crianças. Então, nesse estudo, ele identificou que principalmente as crianças eram mais acometidas por esses protozoários, né? Indo aí de encontro com toda essa pesquisa e esses dados. Então, dessa forma, a gente conclui, né, o primeiro objetivo específico, que é a análise desses registros de doenças que estão relacionadas aos problemas de contaminação ambiental, que são mais recorrentes lá na OBS local. Bom, e aí aqui a gente tem a análise de similitude. Então, por meio das entrevistas que foram realizadas com os indígenas, a gente conseguiu ter essa árvore de similitude, né, que a gente chama essa análise, e aí a gente pode observar que o termo indígena, ele aparece bem ali no centro, né, bem no meio dessa ramificação, né, indicando uma relação que os indígenas têm uma relação com todos esses outros termos da análise, né? E nas ramificações a gente consegue ver que os termos banheiro, comunitário, água, descarte, beber, pele, vômito e diarreia, né, e infecção, eles surgem numa mesma ramificação, né? E esse resultado mostra, né, que os agentes que foram entrevistados, né, que para eles existe uma relação direta entre as condições precárias dos banheiros, né, comunitários lá da aldeia, e os efeitos que o esgoto causa na água consumida pela comunidade, causando esses diversos tipos de doenças. Essa análise de similitude, essa ramificação, ela foi feita a partir das entrevistas com os indígenas, né? Então, aqui a gente pode observar o quê? Que a palavra criança é que está centralizada, né? Na dos agentes era a palavra indígena, então aqui na análise dos indígenas é a palavra criança. Então, isso mostra o quê? Que os indígenas, eles têm essa percepção de que os problemas de saúde acometem mais as crianças mesmo do que os adultos. E por meio da análise dessas ramificações, essa condição, ela é atribuída por conta das crianças, né, terem o costume de andarem mais descalças, terem contato mais com os cachorros, né, que existem muitos cachorros abandonados lá na aldeia, contato com o Ribeirão das Lavras, que elas usam para brincar, para se banharem, né, durante os meses mais quentes, né, e o contato com o esgoto e com o lixo. E isso tudo condiz com a percepção dos agentes também, que relatam que os atendimentos nas unidades básicas de saúde
acontecem mesmo com mais frequência em crianças de 2 a 10 anos. Bom, então, por meio das reuniões, né, que foram realizadas com os indígenas, né, com as lideranças, a gente conseguiu identificar que os principais problemas de saneamento básico lá na terra indígena do Jaraguá são o mau uso e a falta de materiais para poder realizar a manutenção dos banheiros coletivos, o esgoto a céu aberto e a falta de educação ambiental para os moradores. Também foi possível ver isso, né, por meio da análise de similitude, quando relacionou a palavra banheiro comunitário, indígena, esgoto, doença e educação ambiental. Então, diante disso, diante de todo esse levantamento, a gente consegue, né, atingir o objetivo específico 2, que era identificar os tipos de problemas de saneamento básico na terra indígena do Jaraguá. E, por fim, as soluções sustentáveis, né? Então, por meio das reuniões, das visitas a campo, né, que foram sempre guiadas pelo apoiador de saúde indígena e uma grande liderança da terra indígena de Jaraguá, que é o Tiago Caraíde Cupé, e por meio também de uma consulta com o engenheiro sanitário da PUC, a gente conseguiu identificar que a solução mais sustentável e mais viável para minimizar esses impactos ambientais aí na terra indígena do Jaraguá são as wetlands. Então, por quê, né? Porque as wetlands, eu já vou explicar o que são as wetlands, mas essa ferramenta, essa metodologia, ela é um método que atende os aspectos culturais da aldeia, porque permite a participação dos indígenas, né, da comunidade, em todas as etapas da execução desse trabalho. Enfim, as wetlands, né? Então, as wetlands, elas são um tratamento natural para remover os poluentes de afluentes. Então, é uma tecnologia simples, né? Ela tem um custo relativamente baixo e é de fácil manutenção, né? Apesar de serem simples, ser um mecanismo simples, ela tem um sistema biológico bem complexo, assim, e pode atingir grandes níveis de tratamento. Bom, assim a gente consegue concluir o terceiro objetivo específico desse estudo, né? Quando a gente consegue identificar que as wetlands são a potencial solução sustentável, né? Para conseguir aí minimizar um pouco os impactos ambientais que foram observados na terra indígena. Bom, a conclusões, né? Então, a gente conclui o quê? Que as principais consequências aí do saneamento básico, que é precário, na terra indígena de Jaraguá, eles estão relacionados aos problemas sanitários, né? Como o mau uso dos banheiros comunitários, em muitos casos, deixando o esgoto a céu aberto, e isso sendo fruto de uma falta de educação ambiental. Então, foi possível identificar também que algumas doenças estão diretamente relacionadas aos problemas de contaminação ambiental, que são mais acometidos pelos indígenas. A gente pôde verificar também que a importância da implantação de um sistema de saneamento ecológico, que são as wetlands, né, como essa potencial solução sustentável para tentar minimizar esses problemas que foram encontrados. Mas que nada disso terá efeito se não tiver um trabalho forte de educação ambiental, né? E aí a gente identificou, a partir disso, a importância de realizar alguns fóruns de educação ambiental, né? Algumas atividades com os indígenas sobre educação ambiental. Algumas referências eu deixei aqui. E muito obrigada pelo convite de participar aqui hoje com vocês. Agradeço muito a atenção de vocês.